João capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta ou meio-dia. Amém? Nós, amados irmãos, que servimos ao Senhor já há algum tempo, somos bem conhecedores desta palavra, né? De Jesus e a Samaria. E Jesus, nós vemos alguns relatos aqui de João, e cada evangelho, cada ilustração, cada escrito do evangelho denota uma visão diferente. Uma coisa que sempre ensino aos irmãos, e quanto sou questionado a respeito de algumas informações a respeito dos evangelhos, ou porque são tão diferentes, porque são visões diferentes, em momentos diferentes, né? Em situações diferentes. Mas o mais importante que nós temos que aprender a respeito da palavra do Senhor Jesus, é que a palavra do Senhor Jesus, ela não entra em contradição, ela entra em complemento de informações. Por isso, muitas vezes, nós lemos lá em Mateus, no capítulo 5, Mateus 19, e por aí vai, a respeito do casamento. E quando nós lemos Marcos, ele complementa um pouco mais. Quando nós lemos Lucas, ele complementa um pouco mais a respeito dessa informação. E mais à frente nós vemos o apóstolo Paulo trazendo um pouco mais dessa explicação a respeito da palavra do Senhor Jesus. E por isso muitas das vezes as pessoas se confundem, por isso muitas vezes as pessoas se perdem a receber a palavra do Senhor, ou atentar para a palavra do Senhor, porque muitos buscam as suas próprias vontades, muitos buscam os seus próprios interesses, buscam satisfazer o desejo do seu âmago, a sua vontade. E por isso muitas das vezes nós também, quando meditamos na palavra do Senhor, temos diferentes visões ao momento que nós estamos meditando na palavra. Conversava ainda com o Zé Mauro essa semana, né, quando saímos do programa, nós lemos o Evangelho, nós lemos a palavra do Senhor uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e quando nós lemos pela 11ª, nós temos uma visão, uma revelação do Senhor, um entendimento do Senhor e da sua vontade. Por isso é importante nós sempre estarmos alimentando da palavra do Senhor, porque a sua palavra está constantemente nos alimentando, constantemente. A vontade de quem? A vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus para com as nossas vidas. E Jesus não era de forma diferente, ele também meditava na palavra, ele também meditava na lei, porque uma certa vez Jesus, ainda pequeno, né, ficou para trás, como diz o povo, lá conversando com o pessoal aos pés do templo, sacerdotes que ali estavam, e eles ficaram admirados com o conhecimento de Jesus, ficaram admirados, e a sua mãe desesperada, procurando saber aonde estava Jesus. Aí Jesus responde para sua mãe: não importa cuidar das coisas do meu pai, não é? Mas como pode um menino de 12 anos já ter um conhecimento a respeito da palavra do Senhor? Meu pai e minha mãe, graças ao Senhor Jesus, já eram conversos ao Senhor quando eu nasci, e me ensinaram nos caminhos do Senhor, me ensinaram na sua palavra. Já novo, já jovem, já entendi a palavra do Senhor, já compreendi a palavra do Senhor, apesar de não conseguir colocá-la em prática, por causa das limitações, quer seja da idade, da inocência, do entendimento, e a partir do momento que fui amadurecendo, segui pelos meus próprios caminhos, até que o Senhor Jesus me trouxe de volta à sua presença, porque eu queria seguir pelos prazeres deste mundo, e não entendia a palavra do Senhor. Compreendia, entendia como alguém que conhece um determinado assunto, mas não tinha profundidade, não tinha ainda aquele envolto pela palavra do Senhor, até que chegou o momento que o Senhor Jesus Cristo revelou-se
a nós através da sua palavra e nós nos voltamos para o Senhor. E aí nós vemos um momento em que Jesus estava caminhando, de um lado para o outro, pregando a sua palavra, anunciando o evangelho, anunciando a salvação a todos os homens. E aí nós vemos e nós chegamos neste ponto, nesta passagem tão maravilhosa e tão linda a respeito de Jesus. Nós bem sabemos, aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, sabem que os israelitas não se davam bem com ninguém. A verdade era essa, que os outros povos são considerados para eles, como o próprio Jesus diz, são gentios. Não recebem e não têm direito à promessa. Então eles são os outros. Jesus, em determinado momento, diz: não é bom lançar pão dos filhos aos cachorrinhos. Visão que Israel tinha a respeito e tem até hoje das outras nações. Eles são o povo escolhido de Deus. Mas um detalhe que nós não podemos esquecer, e nos atentamos à luz do Evangelho, que nós éramos um povo distante, abandonado, perdido, mas fomos alcançados por Cristo Jesus, alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Através da sua morte de cruz, nós recebemos agora a promessa da vida eterna, e não buscamos mais uma Canaã terrena, mas uma Canaã celestial. Nós não esperamos mais um rei, como Israel ainda espera. Nós já temos nosso rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já temos acesso à promessa e recebemos da promessa o quê? Vida abundante, ainda que na terra, ainda que padecendo, recebemos vida. Porque ao contrário do que muitos pensam, o reino de Deus, o reino dos céus já está sobre as nossas vidas. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos debaixo das mãos potentes do nosso Senhor Jesus. E aí Jesus agora caminhando, anunciando a palavra, anunciando as boas novas da salvação, caminhando de um lado para o outro, era necessário para que chegasse até a Galileia, passar por Samaria. E Samaria era uma cidade dos samaritanos, cidade essa do povo que agora já não se dava bem com o povo de Israel, e por aí vai. Mas Jesus, chegando até aquele lugar, Jesus faz algo surpreendente. Jesus faz diferente, algo que não era costume dos judeus fazer. E o que é? Conversar com algum samaritano. E mais ainda, uma mulher samaritana. Isso porque não é costume, nós bem conhecemos um pouco, Nós vemos aí na televisão, nós vemos no jornal, nos documentários, que uma mulher não pode ser vista conversando sozinho com um homem, E que diria então de outro povo, de outra nação, como Jesus assim o fazia. E nós vamos ver nos relatos a seguir que o horário a qual esta mulher vai buscar algo é um horário fora do comum, fora do normal, porque ela tinha uma vida, ela tinha uma história um pouco diferente das outras pessoas, E aí nós vemos no versículo 7 assim: nisso, uma mulher de Samaria veio tirar a água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nada mais do que nós também com Cristo. Porque Cristo, quando se revelou a nós, nós não sabíamos quem Ele era, nem o que Ele traria para nós. Nós ouvimos falar de Jesus, nós estamos em uma cidade, digo de passagem, uma cidade muito abençoada por Deus, em que as pessoas creem em Deus, creem em Jesus, em Maria também, Eles creem, mas não chegaram ao conhecimento de Cristo, não chegaram ao conhecimento da verdade. Estão também como essa mulher. Olha, se você conhecesse o dom de Deus, falando para nós agora,
Jesus falando conosco nesta manhã. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber? Tu me pedirias e eu te daria água viva. Muitas das vezes, quando nós passamos por tantas situações e tantas lutas, nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Nós nos esquecemos de quem é o nosso Senhor. Nós nos esquecemos de quem é o nosso Salvador. Nós fazemos que nem esta mulher que está indo à beira do poço, buscando uma solução, buscando uma resposta para a nossa situação, mas nos esquecemos que Ele é a fonte da água da vida. Nos esquecemos sim, porque vem o decorrer do dia, a correria do dia, os problemas, as situações, vem nos assolando e batendo contra nós. E no meio do desespero, das situações e das circunstâncias, a primeira reação que nós temos, qual é? Qual que é a nossa primeira reação? É buscar uma solução para o nosso problema. Mas nos esquecemos de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Isso é natural, é reativo do ser humano, tentar resolver os seus problemas, tentar resolver as situações. Estou falando do ser humano responsável, do ser humano normal, né? Quando ele tem uma determinada situação, um determinado problema, o que ele vai buscar fazer? Eu preciso de mais dinheiro para pagar minhas contas, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais. Eu vou buscar um segundo trabalho, um terceiro trabalho, um quarto trabalho, que nem o Júlio, eu tenho 2 empregos, né? Vai buscar uma solução para conseguir cumprir com as suas obrigações. E muitas das vezes nós não conseguimos, porque nos esquecemos de que a nossa fonte da água da vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta. E aí você pode morrer de trabalhar e a resposta não vai vir. Mas há uma situação muito importante que nós não podemos esquecer, e o salmista descreve muito bem sobre isso. Podemos comer o pão de dores, podemos levantar cedo, dormir tarde, mas quem dá o sustento é o Senhor nosso Deus. Quem abre as portas é o Senhor nosso Deus. E temos que ser sábios e prudentes para entender quando as portas estão abertas, aprendermos a ter a responsabilidade de abraçar essa porta. Porque quando Ele nos abre a porta, qual que é a nossa obrigação? Vou ficar de barriguinha para cima, não vou fazer nada. Temos que ser maduros para entender a ação e o momento em que Deus está trabalhando nas nossas vidas, porque Ele abre portas e, como disse, também fecha portas. A gente tem que aprender a hora de entrar com o nosso time em campo e a hora de tirar o nosso time de campo, a saber a hora que nós devemos agir, que nós devemos falar, que nós devemos fazer, e a hora que nós devemos ficar calados, a hora que nós devemos tirar a nossa mão e deixar para que com o Senhor Jesus faça. E aí nós vemos Jesus falando para essa mulher, dizendo: olha, mulher, se tu soubesse com quem você está conversando, se tu soubesse quem eu sou, do que eu sou capaz, do poder que eu tenho, você ia implorar para receber essa fonte da água viva. Aí a mulher, ainda cega no seu entendimento, porque assim nós fazemos, assim nós agimos, indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Quantas vezes nós já não oramos assim diante de Deus? Senhor, mas meu marido é teimoso. Senhor, mas a minha mulher é um problema sério, é rixosa, é briguenta. Senhor, meu marido é um galinha. Fala assim, né? Quantas vezes nós nos oramos apresentando ao Senhor os nossos problemas, como se Ele fosse incapaz de realizar algo nas nossas vidas. Quantas vezes nós não oramos ao Senhor: Senhor, mas tem isso, Senhor, mas tem esse problema, Senhor, mas tem essa dificuldade, Senhor, mas não é assim.
como se ele não pudesse fazer. E ela diz mais: onde tu podes conseguir essa água viva? E ela diz ainda: acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Aí eu falo assim: mas espera aí, eu não tenho coragem de orar e falar que Deus, por acaso o Senhor é maior? Por acaso o Senhor é mais capaz? Não. Mas nós fazemos da mesma forma com essa mulher quando nós oramos, apresentando um problema a Deus e não confiando na sua resposta. É como se nós estivéssemos dizendo: este problema é maior que o Senhor. Nós apresentamos a Deus o problema, nós apresentamos a Deus a situação, e na nossa oração dá a sensação de que, por acaso o Senhor realmente é capaz de fazer? Será que o Senhor é capaz de resolver essa situação? Meu irmão, é quase uma blasfêmia. O Senhor só tem misericórdia de nós porque ainda estamos no tempo da ignorância. Jesus uma certa vez estava com os discípulos e talvez para testar-lhes a fé, uma vez estava dormindo no barco, uma outra vez veio caminhando sobre as águas. As duas situações são situações totalmente diferentes. Uma, Jesus já estava no barco, a outra, Jesus veio ao encontro do barco. Em todas as duas situações, o que nós vemos aos discípulos é agindo com suas próprias mãos, usando a sua própria capacidade e a sua própria experiência. Quais são essas situações? Todas as duas vezes os discípulos estavam no mar, todas as duas vezes nós vemos homens capacitados para navegar, porque apesar de não todos os discípulos serem acostumados com o barco, mas Pedro estava nas duas situações. Na segunda situação ele resolveu pular fora do barco. Mas em todas as duas situações nós vemos que ele tinha capacidade. E em todas as duas situações nós vemos os discípulos usando seus próprios recursos, porque na primeira situação nós vemos eles estavam tirando a água do barco, eles estavam tentando resolver, e Jesus estava dormindo calmamente no barco. Aí alguém toma coragem e quase que como assim: vou chamar Jesus para ajudar a tirar a água que nós vamos afundar. Vão chamar Jesus para ajudar a equilibrar o barco, a remar, a fazer alguma coisa. Vão chamar Jesus para tomar alguma providência. Aí Jesus olha para eles, acalma o vento, acalma o mar, e fala: homens de pequena fé, por que duvidaste? Em outras traduções: ainda não tendes fé? Aí os discípulos ficam assustados e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Dizendo: olha, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Vocês acham que eu vou deixar o barco afundar? Vocês acham mesmo? E será que nesse tempo todo que eu estou com vocês, vocês não aprenderam a orar ainda não? A clamar a Deus por socorro, vocês não aprenderam ainda não? A confiar na minha resposta? E aí Jesus já resolve aprontar com seus discípulos. Se você for observar bem o texto e ler todos os 4 evangelhos e observar em 2 traduções diferentes, que é a revista da Almeida, Revista Corrigida, você vai observar que tem um momento em que Jesus está com os discípulos e manda-lhes ir para o outro lado. Aí você vai observar em uma das traduções, Jesus vai dizendo assim: obrigou-lhe Jesus a atravessar o mar. Jesus ordenou-lhes: vão para o outro lado. Oh, mas Jesus, você está aqui, o que nós vamos fazer do outro lado sem você? Para que nós vamos fazer? Jesus falou: vão, eu vou para o monte orar, vão para o outro lado, me deixem sozinho, vão para o outro lado. Jesus tem que falar: vão logo, eu estou indo, estou mandando, vão, obedeçam. Aí eles estão. Aí Jesus queria começar a ensinar para eles a fé, começou a ensinar eles a obediência. Aí eles estão lá, caminhando do meio do mar. Jesus mandou eles ir para o outro lado, não mandou? Eles estavam indo. Veio uma tempestade, e aí Jesus começou a caminhar sobre o mar, vindo nos encontros, e aí eles começaram a ficar assustados. É um fantasma! Ele está vindo, não sei como ele está fazendo, né? Por causa da tempestade, estava muito forte, não sei se era de dia. Mas eles ficaram assustados, ficaram com medo.
Aí Jesus está caminhando. Aí Jesus bradou, gritou, falou do outro lado: não temas, sou eu. Aí Pedro, sempre, né? Não você, tá, Pedro? Calma. Nós falamos isso aqui sobre quarta-feira, né? Pedro, mais abusado, mais afoito. Se és, Senhor, permita que vá até a ti. Aí eu fico pensando, rapaz, o único que entende bem de barco é o Pedro, ele está pulando fora do barco. Pescador desde criança, desde a infância. Aí ele fala assim: e se não for? Assim que pisar na água vai afundar. Mas Pedro é Pedro, né? Deixa ele. Aí começou a caminhar sobre as ondas, indo ao encontro de Jesus. E indo ao encontro de Jesus, as ondas começaram a combater contra Pedro. O vento começou a zunir, né? Igual esses ventos que está dando lá em Santa Catarina, né? Uns ventos fortes. Aí, o que Pedro fez? Pelo menos eu saio correndo. Ao encontro de quem? De Jesus. Ele começou a temer por causa das ondas. Ele começou a temer por causa das tempestades. Meu irmão, nós fazemos assim também. Às vezes nós pensamos assim: nossa, se eu fosse Pedro, poxa, pisei uma vez, pisei duas vezes, não afundei, não vou afundar mais. Esses dias contei uma prosa com minha mulher, tadinha, mas Deus respondeu a oração dela. Eu contei uma prosa para minha mulher, eu vou contar essa experiência para vocês, para ficar de exemplo. Eu falei: admiro a sua fé. Você fica nervosa, estressada, preocupada com as situações. Primeiro que a sua preocupação não vai resolver o problema. Não vai. Vai trazer desgaste emocional, psicológico, mas não vai resolver. Fé. Eu te contar uma prosinha para ela. Fé, minha filha, é quando está dando tudo errado, você tem certeza que vai dar certo. Isso é fé. É quando você está com a corda no pescoço, já está puxando, o banquinho já caiu, você fala assim: vou morrer. É quando a faca já está cortando assim, ó, você já está sentindo o fio da espada cortando o sangue, já está até jorrando. E você sabe que você não vai morrer. É quando você abre o armário da sua casa e fala: meu Deus, só tem meio pacote de arroz. E agora? Os cartões estão tudo estourado. E agora? A conta de luz já venceu. Falta 10 dias para se cortar. E agora? O que eu vou fazer? Nós entramos em desespero, nós saímos assim sem rumo, sem direção. Choramos, imploramos, falamos: Deus, socorre. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E a convicção de que aquilo que você espera vai vir. Isso é fé. É você se manter inabalável diante da tempestade. Aí você fala: Rafael, isso não é fácil não. É lógico que não é fácil. Lógico que não é. Porque muitas das vezes nós julgamos a Pedro, né? Poxa, se eu tivesse caminhado 1, 2, 3 vezes, eu não ia afundar mais. Oh, meu irmão. Quando nós tiramos os nossos olhos do nosso Senhor Jesus, quando nós paramos de olhar, diz o apóstolo Paulo escrevendo, olhando para Jesus. Quando nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as situações, sabe o que acontece? Nós começamos a ficar confusos. Nós começamos a duvidar da resposta de Deus, nós começamos a duvidar da sua promessa, nós começamos a duvidar da sua palavra, porque nós tiramos os nossos olhos da promessa, nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós tiramos os nossos olhos da resposta e começamos a olhar para os problemas. Aí nós começamos a afundar. Aí nós começamos a perder o rumo. Sabe o que aconteceu com Deus uma certa vez contra Davi? Deus ficou bravo com Davi e falou assim: você vai sentir a minha ira. E olha que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi assumiu o reinado, e o Senhor dava muitas vitórias a Davi nas batalhas. Aí Davi falou assim: deixa eu contar quanto povo que eu tenho, qual é o exército que eu tenho, os homens preparados que podem pegar na espada. Aí Deus falou assim:
Você está achando que é a tua capacidade que faz você vencer? Você está querendo contar o exército, né? Para se orgulhar, para saber quantos são capazes de pegar na espada? Está querendo saber qual que é o tamanho do povo? A capacidade e a resposta tua não vem do povo. Uai, mas espera aí, é o mesmo Davi que lá atrás falou: quem é você, gigante Golias, para desafiar o exército do Deus vivo? Esse mesmo Davi agora estava somando o povo para saber a capacidade de guerra do povo, porque como estrategista de guerra, porque ele virou um grande estrategista de guerra, o meu irmão, ele andava com o povo tão brabo, tão brabo, tão brabo, que a Bíblia fala que a cara deles era como cara de leão. Você imagina a cara desses homens, tanto de cabelo e pelo que esses homens não tinham na cara. Mas um só homem conseguia matar 1000 homens. Um homem matar 1000 homens. Você tem noção de como é que era bravo esse negócio? Da feira que devia ser? Tipo Leônidas no 300. Um homem. Henrique, eu não sei se eu dou conta de 1, 2, dirá 2. 1000. E 1000 preparados para a guerra, 1000 ao fio da espada, com escudo, com lança. E o cara peitava os 1000. No peito, meu irmão. Chama 3 aí que nós dá conta de 30.000. Ou seja, nós matamos vale tudo. Aí, Deus falou assim: você está achando que a tua vitória vem da tua capacidade de guerra? Meu irmão, tomou uma coça, perdeu batalha. Todas as vezes que nós tomamos a decisão de consultar a nossa capacidade humana para enfrentar uma determinada situação, Deus já deixa bem claro: vai dar ruim, você vai quebrar sua cara. Mas por quê? Será que o Senhor não nos permite sermos independentes? Será que o Senhor não nos permite alcançarmos as nossas próprias vitórias? Uma determinada vez, lá no Antigo Testamento, um profeta disse: Senhor, faremos menção do teu nome, e em teu nome nós faremos proezas. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Tudo que fazemos, tudo que somos, é para a glória do nome dEle. Quando a gente aprende uma nota diferente no instrumento, quando a gente consegue acertar, né, Henrique? A batida, eu peguei, pum, bateu junto, né? Vai saber do sofrimento do ensaio, quase 10 brigas de espada que deu. Né? Mas toda a honra e toda a glória é ao Senhor. É para o louvor do nome dEle, é para a glória do nome dEle. E quando nós queremos trazer para nós a resposta e a solução, nós queremos atrair para a nossa capacidade humana. Aí Jesus fala assim: faz sozinho que o meu Espírito Santo está saindo. Faz sozinho, se vira. O Espírito Santo, vai embora. E aí você fica que nem um saco vazio, que nem Sansão. Eu vou, não tem problema, corte meus cabelos. É o segredo da minha força. Não, o segredo da força de Sansão era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vinha até ele, lhe dava força. E sem o Espírito Santo? Não porque eu cortei o cabelo, não, meu filho. Não foi porque ele cortou o cabelo. Porque se fosse assim, quando ele comeu lá o favo de mel dentro do leão, porque o nazireado funcionava assim. O nazireado, ele não podia beber bebida forte, ele bebeu bebida forte. Ele não podia comer de animal morto ou tocar em algo morto. Ele tocou. Mas por quê? Cortou-lhe o seu cabelo. Foi a finalização do período de nazireu dele, nazireado. Eu não vou conseguir falar direito agora. Mas para ser nazireu não podia passar navalha, não podia beber bebida forte, não podia tocar em algo morto. E não podia casar com uma mulher estranha. Os pais de Sansão implorou: meu filho, por acaso não há entre as filhas de Israel alguma mulher que te agrada? Ele: não, eu quero a mulher lá do lado de lá. O que aconteceu? Ele só foi decaindo.
até o último momento em que a última coisa que tinha que fazer é cortar o cabelo dele. Todo o resto já tinha feito de errado. Já tinha perdido o nazireado dele há muito tempo. Aí agora ele está lá. A mulher cortou o cabelo dele, perdeu a força, foi preso, furou seus olhos, foi humilhado diante dos filisteus. Ah, Sansão, cadê a tua força, Sansão? Não vou entrar no mérito da questão do suicídio não, que é muita treta para resolver. Porque apesar de ele ter sido condenado ao inferno, nós bem sabemos que Jesus desceu lá para pregar os que estavam em prisão. E até onde nós bem sabemos, todo mundo anticristo estava aprisionado lá no céu, porque não tinha direito na salvação para ninguém. Mas não vamos entrar nesse mérito da questão, que é muita treta, para ser explicada em pouco tempo de culto. Aí essa mulher, assim como Pedro, assim como muitos homens, acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Quantas vezes nós questionamos a Deus perguntando: Senhor, aonde vai vir a resposta? Por acaso tu tens a resposta melhor? Aí Jesus agora lhe afirma no versículo 3, Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água, que água é essa? Quem buscar a sua resposta, quem buscar a sua solução, quem buscar cavar o seu propósito, vai ter sede outra vez. Aleluia. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O pecado, vou falar de alguém, né, como diz o pastor, nascido em berço esplêndido, nasceu lá, né, no lar cristão, mas que também já provou desse mundo. Depois que você prova o Espírito Santo de Deus, depois que você sente a presença do Senhor, depois que você conhece a sua palavra e é abraçado pelo Espírito Santo, você pode até querer provar do mundo, de novo, porque a gente está na terra, mas você não consegue. Não consegue. Sabe por que você não consegue? Não porque você tem medo de blasfemar contra Deus, não, porque você sabe que neste mundo não há vida. Estou falando de experiência própria. Você sabe que há neste mundo é ilusão, você sabe que é engano. E por mais que você se satisfaça, estou falando de quem provou, tá? Que tem gente que está dentro da igreja e nunca provou, não sabe, nunca sentiu a presença do Senhor. Mas quem sentiu, não consegue. Ele fala assim: não, eu vou fazer, eu vou agir. O Espírito Santo se afasta. Aí já começa: meu Deus, você se sente sozinho, vazio, sem esperança, sem salvação. Você fala: não, vem cá, Espírito Santo, eu não posso ficar sem você, eu não posso ficar sem a tua presença. Aí a mulher, ao ouvir isso, a mulher lhe pediu, e aí vem o segredo dessa palavra, porque essa mulher ia num horário que não era comum se buscar água. Horário meio-dia. Aqui fala hora sexta, que é o costume judaico e tal, mas até aqui na Bíblia King James já fala hora sexta, por volta de meio-dia. Por que ela ia no horário que ninguém ia? Por que ela ia no horário de almoço, que todo mundo estava em casa almoçando? Por que ela não ia cedo com todo mundo, ou à tarde? Cedo para poder pegar água para alimento, cedo para poder lavar as mãos, como que é costume de judeus pela manhã. Por que essa mulher não ia cedo para preparar o alimento? Por que essa mulher não ia no horário que ia todo mundo? Nós vamos descobrir por quê. E vamos descobrir mais ainda que essa mulher não queria voltar àquele poço nunca mais, porque ela tinha vergonha de quem ela era. Eu vou provar para vocês como. A mulher lhe pediu: Senhor meu, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ah, Jesus é maravilhoso. Ela não queria nem sair de casa, porque ela tinha vergonha da situação dela, ela tinha vergonha da vida dela. E toda vez ela tinha que sair, as pessoas, ainda mais naquela época, né? Adúltera. Ah, lá vai adúltera.
Lá vai a mulher que rouba o marido dos outros. Lá vai a prostituta. Aí ela saiu no horário que todo mundo estava ocupado, talvez se esgueirando pela cidade para chegar até o poço. Chega lá de cara com quem? Com Jesus, judeu. Aí Jesus vai agora, falando com ela assim, você quer beber dessa água? Você ainda não entendeu a palavra. Você ainda não entendeu quem eu sou. Aí Jesus vai e diz assim, vai, chama teu marido e volta aqui. Jesus tocou na ferida dela. Jesus foi direto na jugular dessa mulher. Foi direto no ponto, direto na ferida. Aí a mulher confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Aí Jesus falou assim: agora essa mulher vai mudar de vida. Sabe por que ela vai mudar de vida? Porque ela falou a verdade. Você vai ver mais à frente. Porque ela falou a verdade. Porque ela se entregou, ela se revelou quem ela era para um desconhecido, que era Jesus. A partir dessa ação, desse comportamento de dizer a verdade, de se revelar a Cristo quem ela é, apesar de Jesus já saber quem era ela, observe bem cada afirmação do texto, cada declaração do texto. Você vai observar que ela tinha vergonha de quem ela era e que se ela tivesse a oportunidade de nunca mais voltar naquele poço para pegar água, ela nunca mais voltaria. Para não ser julgada pelas pessoas que estavam à sua volta. Mas Jesus, quando vem na nossa vida, Ele muda toda a nossa história. Ele muda todo o nosso comportamento. Aí eu fico admirado como pessoas têm coragem, cara de pau. Você pergunta assim, ele é teu marido? Não, é meu marido sim, a gente já está casado, já tem 20 anos e tal, tem 10 filhos, tem 50 filhos, tem 50 anos de casado já. É casado mesmo? Sou casado assim. Estamos casados direitinho no papel? Não, a gente só é juntado. Mas peraí, não é casado, minha filha. Aí os outros nem discutiam ainda, eu fico admirado, né? Aí os outros acham que a gente é bobo, como diz, eu tenho aprendido isso. Apesar de que eu aprendi mais ser simples como a pomba do que prudente como a serpente. Mas a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Aí os outros acham assim, tadinho do Rafael, né, Henrique? Tadinho do Henrique, não está aprendendo nada. Meu irmão, a gente só está ouvindo, a gente só está observando. Cada quinta-feira a gente aprende um pouco mais. Cada domingo com a palavra pregada a gente aprende um pouco mais. Zé Mauro, a cada versículo bíblico diário você aprende um pouco mais. A gente está aprendendo. As outras tinha que dar um curso intensivo. Não, a gente está aprendendo. De acordo no tempo do Senhor. E no momento certo, Ele saca a sua arma, saca os seus profetas. É desse jeito que Ele faz. Aí agora, essa mulher vai dizer a verdade para Jesus. Quando alguém chega até uma pessoa e pergunta: minha filha, você é casada? Ela responde: sou. Então a gente acredita, quando ouve essa resposta, que a pessoa é casada, foi lá no cartório, casou, bonitinho, direitinho. Aí você pergunta de novo, a pessoa: não, sou juntado, minha filha, parece que o pessoal esqueceu. Eu fico admirado como pode ter crente ainda, vou falar no português bem claro, populacho. Como pode ter gente que é pastor, que é pregador, que é ensinador, que é presbítero, que sobe no púlpito, que prega a palavra, que fala que é de Deus, conseguir apoiar um relacionamento de duas pessoas que não são casadas, mas que moram juntas. Eu não consigo compreender um negócio desse. É o cúmulo do absurdo. A palavra fornicação, que é a relação sexual antes do contrato matrimonial, que é o casamento. Como que consegue ter a cara de pau de cantar no meio da igreja, de pregar, e o pastor, ter apoio ainda do pastor, né? E tem gente que tem 10, 20 anos, nos admira ainda. Como quando vem esses dias, eu estava no ministério, na igreja aí, o cara era dirigir a igreja, etc e tal, e o cara estava juntado com a mulher, tinha tanto tempo que o pessoal largou lá, deixa quieto. Mas ele era casado com outra mulher que largou lá no São Paulo, não sei das onde, não sei das quantas, há 300 anos atrás, e toca o barco, que está dando certo, tem a mão de Deus. Meu irmão, que isso, vamos se converter. Aí essa mulher aqui, que
com todo respeito, não tinha acesso à lei, que não conhecia bem a palavra de Deus, mas que agora estava sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, Jesus lhe perguntou: vai, chama teu marido e volta aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Ela foi lá e falou: não tenho. Aí Jesus lhe diz, respondeu acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falastes a verdade. O problema é que as pessoas, até nós, né, queremos as bênçãos do Senhor, queremos a resposta do Senhor, queremos a atuação do Senhor, mas não somos sinceros com Deus. Não somos verdadeiros com o Senhor. Não somos claros para com Deus. Muitas das vezes nós agimos assim também. Essa mulher agiu com a verdade, e por isso ela vai alcançar a resposta do Senhor, e por isso ela há de ter uma mudança na vida dela. Vou dar uma acelerada, porque senão não vai dar tempo de terminar. Essa mulher agora fala a verdade. E quantas das vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, o pessoal que nos acompanha aí, vou fazer que nem o pessoal, vou olhar para a câmera, né? Ver se eu consigo olhar no fundo do seu zóio que está em casa. Não fala a verdade. Sabe por que não fala? Ah, Senhor, eu queria meu marido de volta. Por quê? Por quê? Porque eu não aguento ser humilhada. Uai, eu achei que você queria seu marido de volta para cumprir a palavra do Senhor, que é andar em obediência ao Senhor, e ter seu marido do seu lado. Eu quero meu marido de volta porque eu não aguento mais sentar a casa. Eu quero meu marido de volta porque eu estou doido para dar uma zinha. Não fala a verdade, não. Fica lá, não, eu quero cumprir a palavra do Senhor, quero andar em obediência ao Senhor. Aí o pessoal, né, não vou falar quem, porque senão o pessoal acha que é ruim, falta de ética falar dos irmãos sapatinho de fogo. Aí eles falam: Deus conhece meu coração. Esse é o problema. Ele conhece o seu coração, e Ele sabe qual é a real intenção dos nossos corações. Tem outros aí que estão orando, pedindo a Deus para mandar o marido de volta, para matar a amante. Ou melhor, quer que a amante viva para ver o marido de volta, para poder o esfregar na cara dela, que o marido dela voltou. E vem dizer que foi transformado pelo Senhor, como diz, vai se converter. Vai se converter ao Senhor. Vai aprumar os teus caminhos. Por isso que às vezes, né, as minhas orações com o Senhor, sempre faço quietinho no meu quarto, que tem coisas que eu falo com Jesus, que é só Jesus para poder entender. Porque tem gente que fica orando assim: ah, Senhor, me abre a porta de emprego, preciso tanto trabalhar, né? Jesus quer ganhar meu sustento. Aí Deus vai lá, abre a porta de emprego, ganha um salário para trabalhar de secretária, não aceito, porque ganha 5 mil. Quer trabalhar nada. Quer não. Aí eu já falo diferente com Jesus, eu dou meu joelho e falo: Jesus, me dá sabedoria, me dá entendimento, que eu quero ganhar dinheiro. Eu vou falar mentira. Não quero trabalhar não, meu irmão. Desculpa. Você quer trabalhar, o problema é seu. Eu não quero trabalhar não. Eu quero chegar lá assim na frente do computador. De vez em quando isso acontece. Nessa semana, beleza, ganhei dinheirinho hoje, sem conta, ó, fiz nada. É assim que eu quero. Se você quer trabalhar, o problema é seu. É seu problema com Deus, eu não quero. Se eu quisesse trabalhar, você, perdão da palavra, quisesse ralar, eu ia ralar. Mas eu não quero ralar. Ah, você está me chamando de preguiçoso? Não, estou sendo sincero comigo mesmo. Ou vou falar mentira? Se eu quisesse ralar, eu não estava aqui, em cima do púlpito pregando. Né? Aí você fala: você ganha dinheiro pregando? Não ganho não, meu irmão. Por enquanto não sou pastor, não. Henrique, daqui a pouco vai achar lá, Rafael. Estou vivendo do salário da igreja lá. Logicamente, a gente presta alguns serviços para o ministério e assim recebe. Mas você acha mesmo? Igual essa semana eu trabalhei, meu Deus, trabalhei demais. Que cansado, estava morto, dormia, apagava, igual um defunto.
estava trabalhando muito. Eu falei assim, peraí, esse tempo está errado. Está errado porque estou trabalhando demais, não estou tendo tempo para minha mulher, não estou tendo tempo para meus filhos, não estou tendo tempo para meditar na palavra, não estou tendo tempo para orar. Está errado isso aí. Está errado. Vou dar uma maneirada nesse trem aí, né, Zé Mauro? Sem ser a semana passada, na outra semana, você viu, eu estava abafado, né? Ai, meu Deus, estava quase tendo um treco. Peraí, vamos maneirar. Vamos pôr o pezinho no freio. Vamos com calma. A gente tem que fazer isso conosco. Tem hora que nós temos que controlar os nossos impulsos. O domínio próprio atinge em todas as áreas da nossa vida. Eu falei, opa, peraí. Quem abre porta, quem fecha a porta é Deus. O serviço está vindo, a gente está trabalhando, mas aí não. O negócio, se eu dou conta de arrumar 4 computadores, eu vou arrumar 4 computadores. Esse negócio de ideia não dá certo não, hein? Ué, que negócio é esse? Eu falei, aí já comecei a falar, não, o fulano me ligou, Rafael, eu estou querendo que você arrume um computador para mim, tal. Só posso pegar seu computador na sexta-feira. Se quiser, assim. A pessoa espera. Se não quiser, leva para outro. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Lógico que eu preciso do dinheiro. Meu irmão, também nessa crise. Lógico que eu preciso. Mas eu tenho que aprender a falar a verdade comigo mesmo. Ei, teu corpo não está aguentando. Tua mente não está aguentando. Teu casamento vai ir por água abaixo. Ai, estou feliz demais que eu recebi uma promoção na empresa. Só que, porém, agora vou ter que trabalhar mais, vou ter que passar mais horas no trabalho, vou ter que viajar mais, o teu marido vai ficar em casa, o teu filho vai ficar em casa, e daqui a pouco tem outra no seu lugar. É, meu irmão, não cuida da tua casa não para ver, não, porque eu vou ter mais dinheiro, vou poder comprar um carro melhor, e aí Jesus vem e fica tudo para aí. Aí eu lembro, parece que ecoando, toda vez que também começo a pensar muito em dinheiro, Jesus ecoa uma palavra lá para mim do Evangelho que diz assim, claramente, o que tens preparado, louco, o que tens preparado para quem será? Eu falo, Senhor Jesus, me perdoa, me purifica. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Jesus. Aí essa mulher abriu os seus olhos e disse, reconheceu a mulher, caiu em si, abriu os seus olhos, viu que precisava mudar de atitude, de comportamento, de decisão, e ela disse, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí ela agora apresenta para Jesus, reconheço que tu és Senhor, reconheço que você é profeta, reconheço que tu és homem vindo de Deus, e eu quero adorar, mas eu não sei como adorar, eu não sei como fazer. Aleluia, porque Jesus é maravilhoso e declara para ela no versículo seguinte, mulher, podes crer em mim, em outras traduções, mulher, podes crer, está próxima a hora. E aí Jesus já falava da sua vinda, aleluia. Jesus já falava da sua morte e cruz, da sua ressurreição. Jesus já falava de um novo momento da adoração. Jesus já falava agora que a antiga lei é passada, o sacrifício agora é passado. Jesus vem falando agora dele, da presença do Espírito Santo, e diz claramente, agora é a hora sim, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorarás o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ah, mas agora chegou, essa é a hora, que hora é essa? Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, falando dele mesmo, em que os verdadeiros adoradores que adorarão a quem? Ao Pai. De que forma? Em espírito e em verdade. Jesus fala assim, rompe com ela, com a religiosidade. Jesus quebra a tradição. Jesus arranca o sacrifício que era feito. Jesus detona, não destrói, não cumpre a lei, dizendo, mulher, se você crê em mim, se você crê nas minhas palavras, chegou o momento da verdadeira adoração, de que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A partir daquele momento, a partir daquela hora, a salvação veio àquela mulher. Porque agora ela não poderia somente adorar, não somente através de em espírito, em adoração, ó Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus eu te sirvo, mas também em verdade, traduzindo nas suas ações, no seu comportamento. E aí digo, não seja um religioso. De que forma? Dizendo com a sua boca, adora ao Senhor. Porque tem uma palavra que diz, né? Vocês me adoram com as suas bocas, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo para aquela mulher, você pode adorar com a sua boca, e você pode adorar com o seu coração, e também adorar com a sua vida. Aí, versículo 25, a mulher disse a Jesus, eu sei, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aí quase que Jesus fala para ela, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Jesus, aí ela diz, não é Jesus que diz, mas ela diz, ela afirma. Ela não frequentou a escola dominical, ela não tinha 10, 20, 30 anos de crente, ela não passou por um curso teológico, ela não recebeu o reteté, o fogo do céu, mas ela agora vai dizendo, mulher, disse a Jesus, eu sei que é o Messias chamado Cristo, que estava para vir. Quando ele vier, ele vos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Aleluia! Aí o que ela faz? Não está aqui, está lá nos outros evangelhos. Ela sai correndo, chama todo mundo da cidade e fala, olha, tem um cara lá. Tem um cara lá, não, desculpa Jesus, o Messias está lá, um profeta, um homem de Deus, ele é o Messias, a promessa se cumpriu, Jesus o Messias esteve comigo. Agora aquela mulher que vinha a hora do poço, meio-dia, voltou correndo, gritando para todo mundo, dizendo, olha, é Jesus, é o Messias, é o Salvador, é a promessa que se cumpre, é a resposta que nós estávamos esperando. Aí o pessoal, olha, a prostituta, aquela, perdão da palavra, vagabunda, aquela adúltera, aquela mulher que não tinha vergonha na cara, que tinha um monte de marido, está dizendo que o Messias chegou, que revelou quem ela era, começou a dizer quem ela faz, o que ela é de verdade, e ela agora não tem vergonha do quem ela foi. Sabe por que ela não tem vergonha de quem ela foi? Porque quem ela foi é passado. Quem ela foi já não é quem ela é mais. Ela é o que agora? Perdão, a palavra missionária. Chegou lá anunciando, olha, Messias, Jesus esteve comigo, vamos lá ao encontro dele. E aí o pessoal da cidade foi correndo, vamos ver, que essa mulher tinha vergonha de quem ela era, agora saiu dando tapa a cara para todo mundo, dizendo, olha, ele disse quem eu era, ele disse quem eu fui, ele disse a respeito de mim, ele é o Messias, vamos ao encontro dele. E aquele povo foi até o encontro de Jesus, e Jesus pregou para os samaritanos. Eu e você, nossas lutas, nossas provações, é para fazer o nome dele glorificado nas nossas vidas. É para que saibam e vejam que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que a nossa fé não esmoreça diante das lutas, mas que ela se torne firme diante das lutas. Diante das provações, que nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, que até o vento e o mar lhe obedecem, que Ele é a fonte da água viva, e agora esta fonte está em mim, está em você, está em nós, está vivendo em nós, está brotando em nós, para que possa saciar a sede de outras pessoas que estão à nossa volta. Que assim sejamos.